Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pasapod. E aqui tudo pode. Tirar qualquer dúvida, qualquer curiosidade. Às vezes a pergunta pode ser inesperada. E o nosso entrevistado que se vire. Aliás, por falar em entrevistado, eu tenho a honra de apresentá-lo. Um dos maiores volantes que esta terra viu. E não digam que era só um grande marcador. Não, o cara fazia gol de longe, fazia gol de pênalti decisivo e ainda sobrava um tempo para levantar a taça de campeão. Nada mais, nada menos do que... eu faço questão de chamar pelo nome completo. Edi Wilson José dos Santos. Mais conhecido como Dinho, né? Dinho. Tudo bem, Dinho? Tudo bem, Glauco? Obrigado pelo convite. Esse nome, hein? Eu não sabia, sinceramente. Olha, todo esse tempo de estrada. Tinha que virar Dinho mesmo. Ed Wilson. É. Agora uma pergunta, uma curiosidade. Assim. É mais fácil dirigir em Porto Alegre ou marcar? É mais fácil marcar. Porque tá ruim o negócio para dirigir. Eu demorei lá de casa até aqui 40 minutos, que é um trecho bem pertinho. E eu esperei um monte, porque ele se perdeu, mas a gente foi atrás e conseguiu localizar o Dinho. E ele me dá a honra da presença aqui. Simplesmente porque, olha, a carreira do Dinho... Gente, o São Paulo começou a dar várias glórias para o Dinho, né? Mas ficou muito marcado aqui no Grêmio, tá? Libertadores, 2. Mundial de Clubes, 2 pelo São Paulo. Aí veio para o Grêmio. As pessoas, poxa, mas por que vir para o Grêmio? Porque era um desafio do Dinho. E o Dinho é movido a desafios. Aí tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileiro, Gaúcho, Supercopa. Você sabe que é importante também, né? Agora, Dinho, você era violento? Não. De onde é que surgiu essa fama do cangaceiro dos Pampas, que, aliás, é o apelido que você ganhou, e que você chegava muito junto? Glauco, eu acho que naquela época lá, se jogava muito Palmeiras, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e eram jogos bem disputados, né? Era peleado. E os jogos geralmente tinham umas marcações cerradas, né, como a gente fala. E o estilo de jogo, quando eu cheguei aqui no Sul, era um estilo de jogo como nós jogávamos. De muita marcação, não deixar o cara jogar. E às vezes tinha que fazer uma falta para parar a jogada, um pouco mais forte, né? E foi pegando isso aí, o estilo do jogo, principalmente daquele time do Filipão, que a gente ganhava de 1-0, não vendia uma derrota cara pra caramba, era difícil de ganhar da gente. Caro nisso. Era difícil de ganhar da gente. E foi criando aquela fama de time que só batia, que só ganhava na marra. Mas não era assim, né? A gente tinha qualidade pra caramba nos jogadores que nós tínhamos naquela época, mas foi criada essa fama de que o Grêmio só batia, mas não era isso. A gente tinha um plano de jogo, tinha tudo. Eu acho que é simplificar demais esse assunto, dizer que o Grêmio do Filipão era violento. Pelo contrário, eu acho que jogava também quando era necessário e jogava muito. Mas tinha como característica uma marcação muito forte. Sim, e esse era se adequou muito o sergipano, e daí o cangaceiro, no Rio Grande do Sul. Sergipano, Dinho, né? Cangaceiro dos Pampas. Exato! Toma chimarrão ou não? Tomo todos os dias. Sério? Todos os dias. Sabe fazer churrasco? Sei, pô. Claro. Não mente, Dinho. Claro, eu sei que jogava muito, mas não, mentir... sei sim. É verdade? Verdade. Pô, tô olhando, tá no meu Instagram ali, tu vai ver algumas publicações fazendo churrasco. Tanto que o Dinho mora hoje no Rio Grande do Sul, aliás, se divide entre Porto Alegre e o litoral, né? Xangri-Lá e Porto Alegre. E só fica aqui, convenhamos, quem gosta mesmo. E tem muita gente que estabelece residência, apesar de ser de fora, vem jogar aqui e fica, né? É o caso do Dinho. Agora, eu vou te convidar para dar uma boa noite a um outro convidado. Eu não sei se esse era de entrar de forma violenta. Acho que não, porque não é fácil de achar no arquivo esse nosso entrevistado entrando para dar pancada. Quando precisava, ele era duro. Eu também. Eu também. Mas esse aqui,
jogava de terno. Ah, peraí. Hã? É do meu tempo, é meu amigo? Olha, inimigo não deve ser, porque ele aceitou participar. Meu caro Arthur, temos como a gente colocar na conversa aqui, olha quem está aparecendo. Mauro Galvão. Geraldo Galvão. Nada mais, nada menos. O cara que jogava de terno. É Ele verdade. tirava a bola sem machucar, sem se sujar. Isso. É ou não é? Tudo bem, Galvão? Tudo bem? Bem, Glauco. Prazer falar com você, Dinho. Pô, essa semana está sendo boa para mim, pô. É? Eu falei com o Zinho também. Estou Opa! tendo encontros muito fortes aí, importantes. E o Dinho tenho um carinho especial por ele. A gente passou por algumas situações, né, típicas, né, do futebol. Então, depois a gente vai conversar melhor. Mas é um prazer falar com você, Dinho, depois de um longo tempo aí. Prazer é todo meu, Mauro. Galvão, me diz uma coisa. O Dinho era bravo ou não? Não, assim, eu acho que como o Dinho falou, Glauco, é mais a fama que acabou pegando, assim, pelo estilo dele jogar, mas ele é um jogador muito técnico, ele tinha uma qualidade de passe muito boa e também a questão do chute, quando tinha possibilidade, e, inclusive ele era batedor de pênalti também, então um jogador que nem esse não pode ser, assim, rotulado como um jogador violento. Agora é aquilo, o estilo do futebol gaúcho sempre fazia com que a gente jogasse um pouco mais firme, não é? Até porque o clima no sul é um clima mais assim de frio, né, de chuva, e você tem que dar o teu jeito, né? Então ali dentro de campo você tem que fazer o melhor pelo time. Eu acho que era isso que ele fazia. Então não era só questão dele, mas sim a marcação, não é? Eu acho que até uma coisa que faz parte da característica do futebol gaúcho, Sim. a marcação muito forte, né? Eu acho também que as pessoas confundiam, porque achavam que ele tinha aquela cara, aquela carranca. É que ele é feio, né? O Dinho é feio, por isso, né? Com todo, Claro, claro. né? A estampa não ajuda, com todo respeito. Não, é uma pode brincadeira. ficar não tem tranquilo. Ô, Glauco, problema. e o dia que o Dinho levava o filho dele para os Os treinos, treinos. aí um dia ele deu a bola pro garoto, o garoto ele foi chutar, ele deu carrinho. Olha só, pra ver com quem tu tá lidando. O guri caiu e rolou e ficou olhando para ele. Pô, que é Que isso? barbaridade. É verdade. Mas é para ele se acostumando já. Não tem moleza. Não tem moleza. Bom, eu sempre começo esse bate-papo aqui também perguntando o que os nossos entrevistados estão fazendo. Bom, o Dinho, eu já falei, alterna Porto Alegre, litoral. É um aposentado que está com o burro na sombra. O que faz o Dinho hoje? Não, aposentado eu não estou ainda. Estou trabalhando e muito, graças a Deus. Opa, olha aí. Eu sou embaixador da KTO, né? Faço alguns eventos pelo Brasil afora aí. E o pouco que eu consegui guardar e com todo o respeito, eu tenho algumas coisas espalhadas aí pelos imóveis e cuido de alguns deles e outros das imobiliária também. Então, eu sigo trabalhando, mas não com aquela frequência que tem que ser. Eu procuro sempre fazer os meus eventos e não fazer muito para descansar também, que eu não sou mais guri, eu já estou com 56 anos. 56, né? Eu tenho que Mas tá bem. curtir a vida também e aproveitar a minha família, mas estou bem, graças a Deus. Não, e o Mauro Galvão, eu vou te dizer, se não fosse... Ô, Galvão, tem que voltar a pintar o cabelo, tá? Porque agora já tá aparecendo aqueles branquinhos ali. Porque até há pouco tempo, inclusive, a gente dividiu uma transmissão no estúdio do SBT, ele tava, acho que mais moreno, era igual, magro. Se ele pudesse, eu acho que ele voltava a jogar profissionalmente hoje. Glauco, eu tenho uma curiosidade. O Mauro, quando nós íamos almoçar lá no Vai me entregar, no Dinho. Beira-Rio, no Olímpico, cara, eu comia rápido pra caramba e o Mauro demorava para comer. Ele demorava, comia, mastigava bem tranquilo. Igual quando no campo ele era igual quando eu estava comendo. Eu dizia, pô, esse cara come tão devagar, cara. Eu fui aprendendo a mastigar direito. E hoje em dia, ele não sabe disso, mas eu aprendi isso com ele lá. Olha porque só, que legal, a gente não triturar o alimento direito. Eu fui aprendendo. Falei,
Todo mundo fala que é bom a gente comer devagar. Hoje em dia eu faço isso porque eu via ele comendo na concentração. E a galera queria comer, inclusive eu, comer rápido, sair rápido para ir assistir TV ou para ir para o quarto conversar. E o Mauro era bem na dele, tranquilinho, comendo, bem na manha. Como manda o figurino. Porque a gente tem que fazer... legal, pô. Bacana saber isso aí, Jim. Viu só? Sabia disso? Não sabia, né? Nem imaginava. Não, sabia, mas é um pouco um hábito, né? De sempre gostar de ficar na mesa, conversar. É um momento especial, né? Quando você está ali almoçando ou jantando, enfim. E a gente, como nós jogamos juntos, né? Ali era interessante a gente conversar também, trocar ideia. E a concentração serve muito para isso também, né? Então, mas posso contar uma história do Dinho? Olha, se não for aquelas cabeludas que tirem o nosso programa do ar, pode. Não, assim, o Glauco e Dinho, a situação que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa, a questão ali da substituição, né? O Ailton foi chamado, né? O Filipão chamou o Ailton para trocar, e o Filipão ele ia trocar um meia por outro meia, né? E aí nisso se aproxima o Dinho e fala: não, Filipão, bota ele no meu lugar. E aí, pô, o Filipão atendeu, né? Aquilo que o Dinho pediu. Então, acho que isso aí assim, uma coisa que eu não tinha visto ainda no futebol. Olha, Mauro, eu era o capitão do time, né? Imagina eu pedir para sair numa final de Campeonato Brasileiro. E como é difícil fazer isso, Dinho. Porque todo mundo quer ficar, claro, até não conseguir mais. Galvão, eu sabia até dessa história, eu não tinha lembrado agora, mas você fez muito bem em trazer esse assunto. Porque eu imagino que não vai acontecer. É difícil, sabe? É muito difícil. E talvez por isso até ele estivesse com a faixa de capitão. Por ter o senso de responsabilidade, inclusive, e do tamanho que ele tinha. Porque, apesar de ser o capitão, ele abria espaço para alguém que estava entrando com gás e para dar, naquele momento, talvez o que o Grêmio não iria ter. E ele deu o quê? Um gol. Ele deu um título. É uma coisa incrível. Agora, só para não dizer que não falei desta múmia, com todo respeito, Mauro Galvão, é uma múmia de tanta faixa também, né? Eu não sei nem, Dinho, se você tem a noção. Eu tenho. Porque lá no Rio, ele é rei. É de Botafogo, do Vasco. Poucos jogadores conseguem, aqui no Sul, ser identificados com títulos pelos dois lados. Pelos dois lados. Nada mais, nada menos que campeão brasileiro invicto, em 79, pelo Inter. Lá, quando ele era um bebê ainda. Guri. Depois campeão com o Grêmio. Uma trajetória linda, conseguiu Copa do Brasil, inclusive, em 2 oportunidades, né, no Grêmio, porque em 97 estava e depois 2001 naquele time do Tite. Verdade. Você nunca perdeu a calma, Galvão? Já perdi, sim, mas é uma profissão, né, que a gente tem, né, que você tem que ter cuidados, né? Eu sempre me preocupei muito com isso, a questão de não perder a cabeça dentro do jogo, não ir expulso. Eu tenho poucas expulsões na minha carreira, porque geralmente isso aí leva assim a ter um prejuízo, né, de todos, né? E também a questão de fazer muitas faltas, porque às vezes o cara tem um batedor bom e o cara vai lá e faz o gol. Então, são assim momentos que tu tem que ter cuidado. E eu procurei sempre ter esse cuidado, mas é claro que já tive, sim. Às vezes os caras descobrem que eu falo alguns palavrões assim durante o dia, sabe, né? Mas ali não tem como você pedir assim: por favor, vem cá. Não tem como, cara. Você está no meio de uma guerra ali. O Dinho sabe que não tem como você chamar muito delicado. Tá louco. Na raça mesmo. Posso perguntar para os dois quais foram os melhores técnicos que vocês trabalharam? Primeiro, Dinho. Glauco, eu trabalhei com alguns também, eu né? Eu sei. O Mauro trabalhou com mais gente. Eu sou um pouco mais novo que o Mauro, acho que eu tenho
Quantos anos tu tem, Mauro? Eu tenho 61. Meu, eu tô 56. Então, 5 anos É. mais, e mais, começou mais novo que eu. Então, os dois, eu vou citar dois. Os dois é o Tele Santana, que não pode ficar fora Nossa. nunca, né? E o Filipão, esses dois aí foram os melhores. Mas por ler o jogo ou por conseguir fazer do time uma família? Ou as duas coisas? As duas coisas, né? Todos os dois. O Filipão e o Tele, cara, eles faziam características diferentes, né? Mas eles tinham essa qualidade de juntar o grupo, de fazer o grupo jogar. Então, os dois está incluído na minha lista aí. Bom, o Mauro Galvão, por ser... tá na estrada um pouco mais tempo, ele pegou, acho eu também, até Enio Andrade lá, aquele pessoal mais das antigas. O que você destaca, Galvão? Como vocês falaram, eu tenho mais tempo, né, na questão de ter começado, né, lá em 79. E, sem dúvida nenhuma, o primeiro, né, para mim, é o Enio Andrade, que você tinha falado já. Uma pessoa assim, que me deu toda a possibilidade de jogar e tranquilidade, e tinha uma forma de me tratar também que era muito legal. Então, infelizmente não está mais com a gente, né, mas era um grande treinador, uma grande pessoa. O Filipão também foi um treinador que eu gostei muito de ter trabalhado com ele. E tem outros também, mas aí se a gente vai citar todos, né, fica mais difícil, né? Mas o Lopes também foi um treinador que eu trabalhei aqui no Rio. Antônio Lopes. Nós fizemos um trabalho muito, muito bom também. E muito parecido com o que aconteceu no Grêmio, assim, de ter um período longo, assim. Então foi muito bom. Coincidências. Enio Andrade, Cabeção. O Antônio Lopes também foi meu treinador. Cabeção. Antônio Lopes foi... Meu treinador lá no Esporte de Recife, inclusive ele que me colocou para jogar de volante. Ele era turrão ou não? Legal. Era turrão, né? O delegado era... Hã? Fala, Mauro. Foi antes do Grêmio, Dinho? Foi muito antes. Ele foi lá no Esporte de Recife. Foi logo quando eu estava lá no começo da carreira, né? Eu era meia-direita, né? E aí ele que me colocou para jogar de volante e nunca mais era meia-direita? Eu era meia. Então daí é que vem, Galvão, a explicação, porque o cara tinha um passe e tinha a finalização. Isso aí. Eram fundamentos, já que ele trazia do berço, digamos assim, né? Agora, aproveitando... É mais uma que a gente descobriu, né? Pois é. Agora, aproveitando esse gancho, primeiro, Galvão, por que o Mauro Galvão, técnico, não teve mais projeção? Ou não teve projeção? Ou não teve o brilho? Sequência. Não, assim, rapidamente, né, Glauco? É uma coisa que eu comecei a fazer, que é natural, né, de muitos jogadores que param, mas, assim, não consegui me encontrar, assim, nesse tipo de trabalho, que é uma coisa diferente, foge um pouco a minha característica, né? Eu não sou de ficar mudando muito para lá e para cá. Sempre fui assim de ficar muito tempo nos clubes que eu joguei. Fiquei 7 anos no Inter, fiquei tudo somado 3 ou 4 anos no Grêmio, 6 anos na Suíça, 4 anos e pouco no Vasco. Então sempre tive essa característica de ficar para fazer um trabalho. E assim como treinador, a gente não tem essa possibilidade. Se você não ganhar rapidamente, você vai ser trocado ou você sai. Então, nos lugares alguns que eu fui mandado embora, outros eu saí porque eu quis, né? Porque você pede um jogador, 2, o cara ganha R$5.000 e o clube não é capaz de te dar. Aí eu digo, é melhor ir para casa, então, né? Porque vai se incomodar. Não vai resolver nada. Bota outro cara no meu lugar que vai ser a mesma coisa. Então, é isso. Se você não consegue as suas coisas, suas ideias sejam colocadas em práticas, eu acho que é melhor você ir para casa, né? Tá certo. Só até para aproveitar isso que o Galvão falou sobre a atualidade, né? O Mauro Galvão mora no Rio de Janeiro, a gente até não tinha falado isso aqui ainda, porque comentou do Dinho que alterna entre capital e litoral. Está bem aposentado o Galvão, está, né, bem estabelecido no Rio de Janeiro. Bom, levando em conta o que ele falou, ficar bastante tempo nos clubes como jogador, enfim, separar da mulher nem pensar, né? Porque é melhor garantir o que está, né, consolidado, né? Com certeza, não. Mais isso ainda, né? Essa questão aí do ficar longe também é uma coisa que
incomoda bastante, É, né? família também, né? Mas É, são coisas que eu acho que o negócio dá certo rapidamente, ou então é é, melhor deixar. é. E no caso do Dinho, o Dinho também tentou a carreira. Por que não? Tentei, porque depois que eu fui lá para o Lucas do Rio Verde, lá no Rio Verdense, e fiquei os 6 meses lá. E isso que o Mauro falou aí. Eu peguei um clube lá que era de início. E no clube eu tinha que ser treinador, conselheiro, resolver os problemas do médico, Tudo. tudo tinha que fazer. E era muito. Eu não estava acostumado com aquilo lá. Eu queria iniciar. Mas eu fui vendo naqueles 6 meses que era horrível, porque eu tinha que ser. Eu chegava no campo, não era só para treinar os caras. Era com a cabeça pensando em muitas coisas. O salário que os caras não recebiam, às vezes atrasava, era o vestiário, não tinha aquela estrutura que eu estava acostumado. Era muita coisa para resolver. Não era só treinar o time. Mas Claro. eu fiquei 6 meses, ficamos de vice-campeão lá ainda. Né? Depois eu vim para Porto Alegre, aí eu machuquei o joelho jogando, aí operei o joelho, os ligamentos cruzados, eu fiquei 7 meses parado. Aí depois fui voltar de novo, aí machuquei o outro joelho também, eu fiz outra cirurgia, isso depois que eu parei de jogar. E aí eu fui convidado para entrar na política como vereador, por um amigo meu aí, que me insistiu tanto que eu terminei entrando, que nunca mais eu quero saber disso. E aí É pior política do que o futebol? Deus o livre. Aquele meio. É pior. É? Muito Pior. pior. Muito, tá louco. E eu não tô acostumado com isso. O cara falar que vai fazer as coisas e não faz. E tem muitos políticos que prometem e não faz. E como eu não gosto disso, não tenho essa característica desses caras que tem, aí eu saí fora. E aí depois eu fiquei ainda envolvido com alguns projetos de política, mas não quero nunca mais saber disso. E aí apareceu alguns convites para treinar os times, mas os times que me procuravam era só time pequeno, que não tinha estrutura para mim trabalhar. Então eu ia voltar de novo lá no início. Eu dizia, não tem como eu voltar, eu vou ficar lá eu tenho pensando nas famílias dos caras que iam trabalhar sem estrutura. Estrutura nenhuma, né? Nunca recebi um convite do Flamengo, do Grêmio, do São Paulo para treinar. Isso aí, treinar um time desse é fácil, mas os convites vinham era só de times pequenos. E aí eu resolvi não encarar mais. Aí porque eu fui para praia, fui curtir minha vida, aproveitar minha família. E estou fazendo isso até hoje. Muito bom. Pelo que você falou, bate uma bolinha, ou esse negócio do joelho te impede hoje, por exemplo, de jogar? Não, às vezes impede. Agora, É mesmo, né? eu jogo mais futebol, né? Futebol na areia fofa, não tem impacto, não tem contato físico, família sempre do lado. Às vezes, quando eu vou jogar, a família está sempre do lado. Isso que o Mauro falou, da família estar perto. O Dinho não era da esbórnia? Não era de sair assim? Noitada? Pra noite? É. Às vezes eu saía, mas não. É mesmo? Saía, mas. Sabe por quê? Ô, Galvão, segura aí. Eu tô perguntando porque o Mauro Galvão, ele tem a fama de ser tão certinho que se ele saísse à noite era para ir na missa, né? Mas o Dinho eu não sei, por isso que eu pergunto. Não, o Mauro eu posso. Eu assino embaixo. O Mauro é esse cara bem tranquilo mesmo. Embalos de sábado à noite, nem pensar. Não, eu acho que o estilo do Mauro era mais do tempo daquele John Travolta lá. John Travolta. Isso, eu sei. Foi no início. Teu passado te condena também. Mas era um cara muito certinho, essa é a verdade. Mauro sempre foi. Mas esse negócio do Dinho na noite era para tomar uma cervejinha, era para curtir a noitada dançando? Não, eu ia Era mulher? Não, eu ia para tomar uma cerveja, depois dos jogos principalmente, que nós tínhamos, amizade com o Miguel, o Mauro. O Mauro não era de sair para canto nenhum, era do jogo para casa, para pegar a mulher para jantar. Gentleman. Mas eu saía um pouco mais. Eu pegava o Paulo Nunes, o Miguel, o Danley, a gente saía para os barzinhos tomar cerveja. Senhora. Saíam junto? Esse time aí saía junto? Saía junto, sim. E não dava BO, hein? Fala, Galvão. Dinho, Fala, saía, mas resolvia. Tem um problema. Aí é que tá. Eu saía, mas eu sabia que no outro dia eu tinha trabalho. Eu nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações. E cuidava dos outros ainda. Vai para casa que amanhã tem treino. E às vezes eu ia treinar e o Paulo, o Miguel, às vezes dava um migué do caramba e ia lá para a maca lá no fundo, lá do lado, aquelas macas de ferro antigamente que tinha.
e ficava deitado lá, dava um migué do caramba, que dizia que estava com febre, que estava com a dor, não sei o quê, de manhã. E de tarde estava todo mundo bom para treinar, e eu nunca deixei de treinar. Mas é uma dor que dá num turno só, tem que entender isso aí. Poxa. Tem que recuperar, né? O Mauro, isso aí também é feito de um grupo fechado, né? Por quê? Ele automaticamente, se existe uma batata podre, uma laranja podre, digamos assim, e esse grupo, por mais que saia à noite, ele começa a excluir. Isso é mérito também de um grupo que está fechado, né? De uma família, praticamente. É família. A gente, naquele tempo, a gente resolvia... Eu, pelo menos, tinha mais... Eu, o Adilson, o próprio Mauro Galvão, o Goiano, tinha mais, vamos dizer assim, um respeito que os outros mais novos tinham com a gente, de a gente chegar e conversar com o cara. Vamos dar uma acalmada aí, vamos devagar. Não, hoje não, vamos para casa descansar, amanhã tem um jogo importante. Eu tinha essa liberdade para falar com os meus, né? Com alguns. Né? O Adilson também fazia isso. Eu não sei se... Mas resolvia, porque o grupo era muito fechado aí, então... Eu posso assim falar, porque eu cheguei depois, né, Dinho? E eu cheguei em 96, vocês já estavam lá há mais tempo, mas a gente sentia que tinha assim um respeito, né, de todos. E é lógico, de vez em quando dá uma saidinha, mas quando tinha que se cuidar, se cuidava, né, tinha que concentrar, concentrava. Então, acho que o pessoal tinha a noção até onde podia ir, né, Dinho? Agora, Mauro e Dinho, isso tinha muito a ver com o Filipão, que era brabo quando precisava ser brabo, mas também era paizão quando precisava ser paizão, ou não? Eu acho que sim também, né? Porque as pessoas falam assim, o Filipão é nervoso, é ignorante, é bravo, não sei o quê, mas não tem nada disso aí. Não. O tratamento dele com a gente no vestiário era como se fosse um paizão mesmo, um amigo, conselheiro. Agora, as pessoas de fora não entendiam isso. Vão muito pelo que aparece na imprensa, né? E às vezes a gente não gosta de alguma coisa. A gente, que eu estou falando, a imprensa. E aí também acaba expondo aquilo como se fosse uma realidade 24 horas por dia. E não é. Não é, né? Porque dentro do vestiário tem coisa lá dentro que só acontece dentro do vestiário. Existe brincadeira, existe coisa séria, existe briga. Você já presenciou briga, certamente, né, Mauro? Dentro de vestiário também, né? A gente teve, né, até mesmo nesse período aí, a gente teve um problema lá, como teve alguém que não estava assim conseguindo se entrosar muito, né, até não vale nem a pena falar, isso aí. Mas assim, acabou que acho que houve um acerto e acabou indo embora e não deu certo, né? E é quando o cara não consegue se entrar no ambiente, entrar no clima, começa a ter problemas. Então, é uma coisa que pode acontecer. Mas eu acho que o melhor é assim, né? Quando você não consegue se entrosar, não consegue entender aquilo, então é melhor você largar, né? Você sair e vida que segue. Então, ninguém ficou chateado com ninguém, mas o trabalho era aquele ali e tem um comandante, né? O comandante era o Filipão. Goste ou não goste, quem comandava era ele. Certo. Uma pergunta sobre dentro do vestiário. Você chegou a brigar alguma vez? Porque fora a gente sabe, né? Que teve... Mas, enfim. Dentro não? Dentro do vestiário eu nunca briguei. Eu sempre fui um cara de grupo, de procurar amenizar as coisas, muito embora as pessoas devem achar que não. Mas eu sempre trabalhei, em todos os clubes que eu trabalhei, para formar grupo, amizade e família. E eu tive êxito em todos eles, porque na maioria dos times que eu joguei, sempre deixei as portas abertas de todo mundo. Eu tratava todo mundo como se fosse minha família. Do roupeiro até o cara que limpava o chão lá, varria. Eu sempre ajudei esse pessoal. Então, eu não tenho o que falar. Por que aquela atitude? Claro que muito tempo já passou. Vocês, inclusive, já fizeram as pazes. Não, ainda não. O Valber, não? Não, fizemos sim, mas fizemos. Tá, fez ou não fez? Não, tá tudo ou tranquilo. Ou tá com o pé atrás? Não, tudo tranquilo agora. Ai. Bom, a gente lembra muito bem daquele episódio, né? Era uma rivalidade, você já falou disso, rivalidade Grêmio e Palmeiras,
época de Parmalat. Era um negócio assim que pegava fogo, né? E teve aquele episódio, então, no Olímpico, né, que terminou em vias de fato. Você, inclusive, com aquela imagem, né, indo para os finalmente, com o Valber, deu cartão, enfim. Vamos para a delegacia. Para a delegacia, exato. E aí, você se arrepende? Não me arrependo, porque a atitude que eu tive lá foi... não era o que eu queria fazer, né, mas quem está lá dentro, aquela temperatura do caramba lá dentro do campo. E as pessoas não passam na imagem naquele tempo porque tinha poucas câmeras, né? Mas eu fui agredido primeiro. Ele me deu um soco sem eu ver. Não vi nem de onde veio a mão dele. E, de repente, eu me sinto numa situação daquela, com o nariz sangrando. E os caras fazem... O Roberto Carlos, turma do Palmeiras, ela faz uma pressão daquela, ele me expulsa também. Eu não sou... Eu me vi, pô, já estou expulso, o nariz sangrando, o cara me deu um soco sem eu ver. Aí agora eu vou fazer... Foi por isso que eu tomei aquela atitude. Porque você ficou muito indignado, eu lembro disso, tem imagem, você estava com o nariz sangrando, e aí eu acho que pensou que não ia receber o cartão, mas aí veio o cartão... E aí ficou indignado. Começou o jogo de novo, depois que ele foi expulso, aí eu achei Antônio Carlos, o Cafu, o Roberto Carlos, os caras fizeram uma pressão no juiz e ele me expulsou também. Mas já tinha reiniciado o jogo, aí os caras fizeram... Sim. Aí fui expulso, aí agora eu vou... Você, como técnico, aprovaria, então, que um atleta seu tivesse a atitude que o Dinho teve? Não, eu não aprovaria. Mas mesmo defendendo assim a causa, como você disse que estava defendendo, da injustiça em si? Depende, Glauco, depende. Hoje eu tenho outra cabeça, né? Tempo passa, né? Já se passaram 30 anos, quase 30, se não me engano. Mas eu não aprovaria. É melhor o cara ficar tranquilo e ir para o vestiário. É porque eu era cabeça quente pra caramba naquela época, né? Então, mas eu não aprovaria, não. E dentro do campo, como é que funciona essa provocação e até a agressão, Mauro? Porque você, como zagueiro, a gente sabe que tem muito zagueiro que é desleal. Não era o caso do Mauro. Mas sabe que tem muito atacante que provoca, que é aquele chato. E eu imagino que o Mauro tenha passado alguns perrengues com atacante que provoca o tempo inteiro, que quer realmente que você tome cartão, seja expulso, enfim. Você passou por maus bocados muitas vezes, Mauro? Glauco, eu tive a sorte de não ter assim, tido muitos problemas com os atacantes, né? Eu praticamente nem falava com o atacante, né? O adversário. Se ele me cumprimentasse, eu cumprimentava, se não, também não. Se fosse um cara consagrado, era a mesma coisa? Um Romário da vida, não tinha... Mesma coisa. Só, se ele olhar para mim e cumprimentar, eu cumprimentar. Se não, não. O negócio ali é jogo. Não, é jogo. Não tem acordo, não tem nada. Começou o jogo, a gente quer ganhar. Então, depois, se quiser, a gente conversa, pode, né? Mas eu sempre fui assim de não falar muito com ninguém. Né? Você deixou algum inimigo no futebol, Mauro? Não deixei nenhum inimigo. Deixa eu perguntar pro Dinho, você deixou algum inimigo? Olha, que eu saiba, não, né? Pode ser que alguém me tenha como inimigo, mas eu não. Mesmo sendo clássico, mesmo sendo Inter, não teve nenhum problema? Não, nunca. É que o Mauro falou agora aí. Eu não sou muito de falar também, não. Eu não... Principalmente dentro do campo. Eu não queria nem conversa com ninguém. Cada um que defenda a sua camisa lá. E até a gente brincava, falando disso agora, de não... O Goiano, quando dava uma chegadinha, o Goiano ia lá e pedia desculpa pro cara. Desculpa, dava, mas ia lá, desculpa, porque o Goiano é bem tranquilo, igual o Mauro, né? O Goiano olha, esses dois aí, se botar junto para conversar, vai ser danado, porque os dois são parecidos. Aquele famoso morde e assopra, né?
Esses dois aí, meu. E o Goiano dava no cara e só a fama vinha pra mim, né? E o Goiano ia lá e pedia desculpa. E eu dizia, Mas o Goiano é pior que eu, hein? O Goiano é pior que eu. Muito calmo, né? Ainda pede desculpa. pedia desculpa. Eu dizia, Nem isso eu pedi. eu não peço desculpa, não. Eu virava as costas e deu. Né? Mas o Goiano ia lá bem naquela calma dele, desculpa. Baita jogador, baita Outra companheiro. grande figura do futebol, um cara sensacional, Muito. mas que quando precisava, ele dava o cutucão. Só que ele dava com muita sutileza. Igual o Mauro também. Mauro fazia as faltas e dava os carrinhos do Mauro, o Mauro nem tocava no cara. Não, ele conseguia contornar o jogador que estava com a bola. E eu não sei, ele é um malabarista. Eu era uma perna na bola e se o cara passasse, pegava outra, né? Passar o cara não vai passar. Não, com a bola, não. Pelo menos isso, né? O Mauro, Inclusive, há ou outro. há uma declaração que eu acho que é folclórica, que o Mauro Galvão teria dado, que ele dava de bico se fosse necessário. Mas eu não lembro de ver o Galvão dando de bico na bola. Mas às vezes tem que dar, não tem jeito. Pô. Às vezes tu fica numa situação que se tu tentar sair jogando, pô, o cara te toma a bola, então não tem jeito. Às vezes... Sabe o que me incomoda um pouco, assim, Glauco e Edinho? Hoje, como o pessoal faz, assim, uma encenação, cara, pô, parece, sei lá, novela. Tu abre o braço para proteger do adversário, o cara pega e se joga e ele bota a mão no rosto, assim, como se ele tivesse tomado um soco do Mike Tyson. Cara, não é possível isso. A TV tá vendo ali. Aí eu digo, olha só, meu critério, né? Cada um tem o seu critério. Se o cara não estiver sangrando, não foi nada. Segue o jogo. Isso aí é palhaçada, não, pô. E às vezes é um mico, né? É um mico, porque a gente está vendo que não é nada. Que não foi nada. Tem gente que já foi expulsa por causa disso. Agora, o cara abre o braço, isso aí faz parte do jogo. Abre o braço para proteger. Não é dar cotovelada, é diferente. Isso aí dá para se ver bem com assim, clareza. Tem 200 câmeras hoje que conseguem ver o que aconteceu. Aí o cara vai e depois o cara fica ali com a mão no rosto, tu olha, não tem nada, nem um arranhão. O Mauro Galvão conseguiu fazer gol em Grenal de meia bicicleta. Não sei, eu acho que era uma puxeta, mais uma puxeta, né? Foi uma meia puxeta. Foi uma lambreta. 84, isso, para ver. O cara já começou abusando, né? Era um piá, mas era ousado. Mas o Mauro começou como zagueiro, Mauro, só me refresca aí, não me lembro. Você jogou em alguma outra posição antes ou não? Eu joguei algumas vezes de lateral, improvisado, né? Eu entrei como zagueiro. Né? Na base eu joguei algumas vezes de volante, né? Mas assim, lá no início quando eu tinha 11 anos, eu comecei como lateral, né? Mas aí você vai indo para dentro, né? Começa zagueiro. Sim. Só faz isso quem tem qualidade, né? Agora, mas o mais engraçado, sabe o que é que eu fui estrear numa posição que eu nunca tinha jogado, que era do lado esquerdo, quarto zagueiro. Mas na hora que diz assim, ó, tem oportunidade, agarra. Vou escolher? Ele agarrou, é isso aí. Mauro, uma curiosidade, alguma vez te chamaram de traíra por ter trocado de lado? Não. É a mesma pergunta que eu fiz para o Christian, por isso que eu faço questão. O Christian, como jogou no Inter e depois jogou no Grêmio, o Mauro teve uma história que começou lá no Beira-Rio e depois foi para o Grêmio, né? E a gente sabe como é que funciona essa rivalidade. Qual foi o melhor momento no Grêmio? Foi aquele de 2001, aquela Copa do Brasil? E eu estava na transmissão e é curioso porque é o seguinte, estava tudo preparado porque era o Corinthians, né? E eu posso dizer isso hoje, não tem problema nenhum. A imprensa do centro do país já estava... E eu estava numa emissora, fazendo a transmissão para uma emissora que é do centro do país, estava tudo preparado para o Corinthians. Mas eu te pergunto assim, qual foi o melhor momento de Grêmio? O seu? Os dois momentos foram muito bons. Eu não tenho como escolher, porque foi maravilhoso ter conquistado aquele título, né, junto com o Dinho, em 96, contra a Portuguesa, né, todo mundo torcendo para a Portuguesa, né, que é simpatia normal, né, todo mundo que não era gremista torcia para a Portuguesa. Então, a gente ganhou ali, foi muito bonito. E importante para mim também, que eu estava chegando no Grêmio, praticamente meu primeiro campeonato. E depois, já com 40 anos, né, conquistar uma Copa do Brasil. 40 foi maravilhoso, anos, foi incrível mesmo. Um time também que tinha um jeito de jogar diferente, né? Jogava
sem uma posição fixa, sem todo mundo se movimentando muito. Então os dois momentos foram muito bons, né? E só tenho que agradecer, né, por ter jogado com essa grande equipe que é o Grêmio. Foi um show aquele de 2001, até pela forma com que o Tite armou aquele time, né? Muito. Eu imagino que você ainda pense naquele momento, tô falando aqui do Dinho e a Libertadores, aquele momento que você foi para a cobrança do pênalti. Você tem ainda na memória aquilo, tudo que passou naquele momento ou não? Tenho sim. Tenho na memória que o Xoxó queria pegar a bola para bater o pênalti, me dá a bola aqui, quem bate o pênalti sou eu. O Alexandre queria bater o pênalti. Ele queria bater o pênalti, eu disse, sai daí. Aliás, eu entrei em contato com ele também, vai vir aqui o Alexandre, e eu não sabia dessa história. Ainda bem que não bateu, pelo menos está garantido, né? O meu era batedor de pênalti oficial. Imagina um pênalti daquele lá, naquela situação de decisão de Libertadores. E o Xoxó queria bater o pênalti, sai daí. O Felipão falou, pega a bola, sai, tira o Xoxó daí. Mas eu lembro, brincadeiras à parte. Eu lembro sim a situação, né, cara? Como o Mauro falou, eu treinava muito pênalti, muito, muito mesmo. Eu, o Goiano e o Arce, acabava os treinos e a gente treinava vários. Hoje em dia os caras não fazem isso, né? Mas eu lembro, né? Eu já tinha passado situação parecida lá no São Paulo também, quando nós fomos campeões lá também. Era o último pênalti, né, Gi? Era. Não, lá foi no tempo no Nacional regulamentar. foi no tempo normal. Tempo normal, tá. Isso. Foi um pênalti, a falta aquela dentro da área. E aquela pressão, o Mauro, a gente está falando o tempo em que lá na Colômbia... Pô, lá o bicho pega. O tráfico, ele financiava, né? Só isso. Então, tinha todo o ambiente externo. Eu não sei se vocês chegaram a ser atingidos por aquele ambiente que havia lá, mas era financiado pelo dinheiro do narcotráfico, né? Era, inclusive o time, né? Pablo Escobar era o cara naquela época. Era o presidente. Bom, aí é a tal história, né? É o ambiente interno, porque era a pressão, e o ambiente externo, porque era totalmente ilícita a forma como era gerido, mas dentro de campo eu não sei se vocês sentiram. Não. Dentro do campo foi uma coisa normal. E aí foi forte, e no canto direito, ou seja, como manda o almanaque. Bate o pênalti forte, mais difícil do goleiro chegar, e lá em cima. Bom, aí você teve certeza que naquele momento o título estava garantido ou não? Depois que eu fiz o gol? Não, porque faltava ainda, acho que se não me engano, 5, 6 minutos. E a pressão era grande do time deles, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos ser campeão. E a mesma pergunta que eu fiz para o Mauro, foi o momento mais importante? Na minha carreira? Não, eu digo no Grêmio. No Grêmio, sim, não, sem dúvida. Né? Não, até pelo histórico aqui, bom, o cara teve 2 mundiais, enfim, o São Paulo foi muito marcante na carreira do Dinho também. Mas muito. No Grêmio, eu pergunto se esse foi o momento realmente mais... Esse foi um deles, vou citar 2. O Mauro já citou antes de eu citar. Aquele momento que eu saí lá do Campeonato Brasileiro, que nós somos campeões, que eu pedi para eu tentar. Sim. Aquilo ali eu acho que não fui eu que tomei aquela decisão. Como nós falamos, não é qualquer jogador que vai pedir para sair numa decisão daquela. Foi alguém que me falou assim, vai lá e fala com o Filipão. E só para relembrar, você não estava machucado? Não estava machucado. Você sentiu que... Eu senti que nós precisávamos de um atacante, né? Para que jogar com 2 volantes, que faltava uns 15 minutos, se a gente está precisando de mais um gol? E eu nunca ia pedir para tirar outro colega meu, porque isso aí eu nunca ia fazer isso. Então, como eu não ia pedir para tirar ninguém, eu falei, Filipão, mentira, e bota o Ailton. Mentira. Não precisamos jogar com mais 2 volantes, a gente precisa fazer o gol para ser campeão. Aí o Miguel veio para trás, né, Dinho? O Miguel veio para trás. E deu. Então, esses 2 momentos aí são super importantes na minha carreira dentro do Grêmio. Mudou muito o futebol, agora a gente já está partindo mais para a reta final. Mudou muito o futebol, eu pergunto para vocês, inclusive nessa questão interna, porque me parece que os parâmetros são outros hoje. O dinheiro é muito maior em termos de contrato, patrocínios. Vocês acham que mudou muito, Dinho? Eu acho que mudou. É menos camiseta hoje? Tá louco. Hoje o cara... eu não gosto nem de falar disso, né?
Porque hoje em dia tu não tem amor ao clube, não tem nada. Hoje, como o Mauro falou, o Mauro sempre gostou de jogar 2, 3 anos, fazer tudo aquilo que ele já falou. Hoje em dia o cara não pensa nisso. O cara, quem está jogando hoje pensa mais no salário, lá para frente fazer uma vida financeira. E naquele tempo não, naquele tempo existia mais amor à camisa. Bom, tinha até jogador que morava na concentração, né? Vocês imaginam alguém morando na concentração hoje? No Olímpia, na Arena, no caso? Aí tem a questão também da Arena. Mas, enfim, o Beira-Rio, por exemplo. Sim. Morar na concentração do Beira-Rio. Hoje em dia é difícil. Não existe. Né, Mauro? O cara já começa jogando com o empresário e já tem algumas garantias lá. O carro, o apartamento. Tudo. É muita coisa que às vezes vem muito fácil, né? E isso aí eu acho que às vezes até não é bom pro atleta. Outra coisa que eu não acho legal também tudo é o empresário que decide aonde você vai jogar, o que você vai fazer, você pode dar entrevista ou não. Cara, vem cá, eu sou um robô, o que eu sou? Eu não tenho opinião própria. Eu não mando na minha vida, pô, eu faço. Eu não sou capaz de decidir o que eu quero. É o cara que vai decidir para mim. E tu sabe que nesse tipo de situação aí, o cara vai levar vantagem, né? Com certeza. Gente, olha, bom, a gente poderia ficar muito tempo conversando. O Mauro, você já é vô ou não? Não, ainda não. Não, o Dinho é vô ou não? Não sei se você... Eu sou vô já. O Dinho já é vô, cara. Meu neto tem 13 anos, 13. É verdade. Ô, Dinho. Poxa. Fala, Mauro. Essa praia que você vai, que você mora lá também, né? No Shangri-La, eu veranei muito lá, cara. Tem um amigo que tem uma casa lá. Muito boa. De repente o cara é meu vizinho. Isso. Eu acho que tem que... O Paulo Jacques. Paulo Jacques. Nós vamos ter que marcar um churrasco, eu acho, aí, viu? Até porque essa praia do Galvão, lá no Rio, essas praias são falsas. Boa mesmo é aqui, no Rio Grande do Sul. O cara que sobrevive aqui, nessa praia, com aquele vento... E a água com chocolatão, às vezes. Esse cara é resistente. Vamos convidar o Mauro para fazer um churrasco lá. Aí o Dinho paga tudo, é claro, né? O Dinho tá na sombra, né? Agora, se vocês tiverem alguma coisa mais para entregar um do outro, fiquem à vontade, né? Quem é que era o cara que botava apelido lá, ô Mauro? Você lembra ou não? O Miguel, o Carlos Miguel. O rei do apelido é o Carlos Miguel. Miguelito. Eu não sei se o Dinho botava também, mas o Miguel... Não. Ele botou... No meu, ele botou Bisa, né? Bisa? Bisa. Mas que barbaridade. Por causa da idade. Esse é outro que a gente tá já entrando em contato, o Miguelito. Bom, boa demais, isso aí é o seguinte, é um livro que não tem fim de histórias. E a gente vai trazer o Miguelito aqui, sim. Tem alguma coisa para falar mais do Mauro? Mauro? Que seja boa. Não, só tenho para mim uma surpresa agradável de estar batendo papo com o Mauro. Há tanto tempo que a gente não conversa, apesar de ser assim. Fiquei bem contente, Mauro. Um abração aí. Tá com saúde, tô vendo que tá bem pra caramba, bem bronzeado. Não, olha aí, cara. Pô, Dinho, muito legal, cara. Vamos ver se a gente se encontra aí ao vivo, né? Porque aqui a gente está, com certeza, online. Muito, muito bom também a gente poder conversar. Mas vamos ver se a gente se encontra, fazer um churras aí, que nem o Glauco falou. Ou aí, ou aqui. Mas me avisa se você vier aqui pro Rio. Tá bom, valeu. O Dinho assa, viu? Porque eu sei, o Mauro, acho que não. O Mauro não é o meu forte. Eu fui entrevistar o Mauro Galvão na casa dele, lá no Rio de Janeiro, e ele já tinha falado: olha, churrasco mesmo, um peixinho, um churrasco. Então, o gaúcho não faz o churrasco. O problema é fazer. Bom, tá. Comer, tô mal acostumado, né? Meu pai que fazia churrasco. Esse é o Oquelese, Tem sempre alguém para fazer, tem sempre alguém para fazer. Não, o Dinho faz, não tem problema. O Dinho paga e faz, tá combinado. Mauro, muito obrigado mais uma vez, grande abraço. Você sabe que eu tenho a maior consideração, o Mauro é uma das pessoas mais sensacionais desse mundo do futebol que a gente... que fica são histórias, né? São amizades, é o que deve ficar realmente. Dinho, muito obrigado também pela presença, tá? E você sabe, né? Vá lá, se inscreva, Pasapod. A gente está numa caminhada muito legal também com esses convidados aqui, né? A tendência é só subir. Pessoal, muito obrigado mesmo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, obrigado. Abraço. Valeu, Dinho. Valeu, Mauro.